Assim nascem os ditadores. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel. 3 vultos com trajes que lembravam uniformes militares surgiram no eixo monumental, sobrevoando as vias largas do coração de Brasília, para logo em seguida pousarem suavemente como se fossem excelentes paraquedistas próximo ao panteão da pátria. Naquele momento, todas as atenções se voltavam à Praça dos Três Poderes, isto é, as ações que tomavam corpo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, bem como nas demais instituições representativas da vida nacional brasileira no Distrito Federal. Depois da semana extenuante do burburinho que se exaltava em todos os departamentos da novela política brasileira, a noite de sábado parecia prometer algum descanso a todos os elementos do grande drama nacional. Mas a noite era apenas uma promessa de trégua na batalha que se desenrolava nos bastidores da vida. Aquela noite também estava chegando ao fim. Os vultos eram altos, algo acima de 1,90 m cada um deles. Eram corpos robustos, de uma compleição condizente com sua altura e que lhes conferia imponência. Um deles tinha cabelos bem curtos, cortados à moda militar, o que combinava com o porte altivo, o rosto sério de feições marcantes e graves, que denotava senso de compromisso e força moral inquebrantável. Vestia uma farda cujas calças se assemelhavam a certas bombachas usadas por forças armadas do passado. Porém, era feita de um material desconhecido que se iluminava à medida que ele caminhava ou levitava, conforme a situação lhe exigia ou permitia. Outro era negro, também muito imponente, de olhos escuros e traços longínquos. Esguio, era elegante ao extremo e dotado de uma mente aguçada e de um poder de concentração quase sem limites. Podia deslocar-se com a velocidade de um guepardo das savanas africanas ou ficar à espreita com a mesma discrição daquele felino quando busca sua presa. Era uma figura verdadeiramente impressionante. O terceiro era loiro. Tinha cabelos arrepiados, talhados à moda jovem de meados do século XX. A escovinha no apogeu de seus dias de pretendida glória. Com olhos claros acinzentados, lembrava alguém do leste europeu e tinha um porte que não deixava nada a dever aos demais. Seus olhos pareciam refletir outras paragens, embora sua mente estivesse focada nos problemas que enfrentavam e enfrentariam em breve. À sua frente, a apenas alguns quilômetros, observavam com olhos aguçados e visão espiritual extremamente dilatada os atores de antigos dramas. Agora, porém, estes se albergavam em corpos diferentes e desempenhavam cada qual um papel numa última apresentação no palco da vida planetária, antes que seus destinos fossem irremediavelmente selados por suas atitudes e estendessem diante de seus espíritos novos caminhos que os levariam, talvez, a mundos bem distantes, perdidos na intensidade. O burburinho mental e emocional, que não provinha somente da cidade planejada e desenhada na forma de um avião, fazia com que a volitação naquele ambiente fosse quase que impossível. Um emaranhado de formas mentais complexas de densidade umbralina e quase material espalhava-se por todo lado. Foi então que se puseram a caminhar rumo ao seu objetivo. Era a época de reunião dos poderes constituídos da República. Lamentavelmente, o caos social e político se estendia rumo às fronteiras do país, de norte a sul. Muita gente se dirigia ao plano piloto, atenta aos acontecimentos que determinariam a sorte de milhões e milhões de cidadãos. Como aquelas decisões afetariam
a qualidade de vida espiritual e emocional de centenas de milhões de pessoas e tutelados em toda a nação dos dois lados da vida. Era de se esperar que os vigilantes também convergissem para ali. Era a hora de interferir mais decisivamente no andamento de um projeto nefasto que, há bastante tempo, era alvo de sua atenção e que constituía uma medida de extremo desespero por parte de entidades sombrias, cujo objetivo era impedir que o país cumprisse seus desígnios. O Brasil estava destinado a ser um celeiro mundial e a irradiar um pensamento regenerador ao restante do globo. Como se não bastasse, não era somente isso que estava em jogo. Havia muito mais questões que poderiam afetar o continente inteiro, e isso jamais passaria despercebido pelas consciências sublimes que interagem com o homem terreno, colimando o progresso. Ademais, a presença dos vigilantes e agentes da justiça sideral respondia ao clamor desesperado de milhões de seres em todo o país e em nações vizinhas, os quais rogavam, imploravam socorro ante a investida da política perversa do anticristo, que havia se disseminado, alastrado seus tentáculos por diversos países no mundo e de modo especial na América do Sul. A presença dos emissários da justiça representava a resposta de Deus aos anseios de centenas de milhões de seres angustiados e aflitos. Barracas erguidas no gramado central da esplanada dos ministérios informavam que cada vez mais gente chegava para juntar-se ao clamor e ecoar a voz das massas espalhadas pelo território nacional. Eram dias de exaltação e até de loucura, de lutas densas e disputas oportunistas em busca de poder e dinheiro. Representantes do povo, que na verdade representavam apenas a si mesmos, entregavam-se à corrida desenfreada em busca de popularidade e ao mesmo tempo de crescimento de suas contas bancárias. De outro lado, havia aqueles que realmente queriam ajudar, porém tinham pecados diferentes dos da maioria, o que os fazia alvo de intensas críticas por parte de quem queria dilapidar o patrimônio público, cultural e espiritual da população. O clima reclamava uma interferência especializada, embora soubesse os vigilantes e guardiões que tudo, até mesmo os resultados esperados, clamados e defendidos pela maioria, tudo dependia da resposta humana às ações desenvolvidas nos bastidores da vida. Nada seria fruto de um milagre ou de uma intervenção unilateral e exclusiva do alto. Faz parte do ministério divino que o homem seja o instrumento de limpeza e progresso do ambiente que ele próprio contaminou ou degradou. Ou seja, sem a participação dos atores encarnados no palco da vida, não há como o auxílio ser eficaz. A ajuda não chegará, assim como a inspiração, àqueles que se conservarem de braços cruzados. Inspiração e auxílio somente chegarão a quem estiver operoso, a quem se pronunciar, participar e se manifestar, falou um dos vultos imponentes, como que pensando em voz alta. Em dado momento, um dos homens no acampamento próximo pareceu perceber os vultos que caminhavam, sem contudo saber exatamente do que se tratava a princípio. Viu um reflexo diferente, um flash como se fosse de uma câmera fotográfica, mas que durou breves segundos, o suficiente para notar que caminhavam por ali seres de uma dimensão paralela. Ele pegou o celular e fez logo uma ligação. Estamos amparados, chegou auxílio. Falava apressado a pessoa do outro lado da linha. Acho que teremos mesmo de fazer um encontro planejado. Diga ao pessoal que o sinal foi dado e temos gente de peso a nosso favor, e desligou imediatamente. Não divisou mais os vultos, que àquela altura já estavam distantes. Ao mesmo tempo, sombras furtivas moviam-se de um canto a outro da cidade, como se disputassem elementos da mais profunda escuridão, da mais soturna e espessa treva,
menosprezada de forma consciente pelos atores que desempenhavam seu último papel no palco da vida planetária. O homem no gramado voltou a mirar mais atentamente o horizonte, tentando distinguir o invisível, quando então vislumbrou a aura dos vigilantes e guardiões por meio de novo flash, uma espécie de reflexo nos edifícios próximos onde eles passavam. Eram clarões, segundo descreveria, diferentes de um simples reflexo no espelho. Era o sinal de que a partir dali haveria intervenção do alto. Anteriormente, local: Baía de Guantánamo, Ilha de Cuba. Ambiência: numa dimensão próxima à crosta. Período: meados do século XX. Explicação: embora o centro de detenções da Baía do Guantánamo tenha sido inaugurado somente em 2002, como parte das medidas implementadas pelos Estados Unidos após sofrer o atentado de 11 de setembro de 2001, o local é uma base naval controlada pelos norte-americanos desde 1898. Um tratado firmado entre Cuba e Estados Unidos em 1903 estabeleceu o arrendamento da área. Em virtude da época em que se passa a reunião descrita, questionou-se o autor espiritual a fim de confirmar as informações dadas. Especulou-se se porventura os acontecimentos narrados teriam ocorrido em um cárcere, talvez na própria cidade homônima de Guantánamo, de algum dos regimes ditatoriais da ilha, seja antes de os revolucionários tomarem o poder em 1959. Seja depois, quando a tortura passou a ser praticada em escala ainda maior do que antes. Todavia, o autor afastou tal hipótese e reiterou a afirmação de que o uso das instalações da base naval americana como presídio antecede em décadas a abertura do centro de detenções. Inquietante movimentação ocorria naqueles dias tumultuados. Encontravam-se 21 grupos de magos negros e especialistas das sombras para discutir propostas que visavam ampliar seu domínio e insuflar a sede de poder entre os encarnados, fortalecendo no mundo a oposição aos princípios do reino de Cristo. Reunia-se ali uma amostra notável de seres de diferentes procedências culturais. Aproveitava-se o ar de sofrimento, de desrespeito à vida e aos direitos humanos, bem como os gritos e o choro rouco dos torturados, para dar sustentação energética ao concílio tenebroso. Ali, a atmosfera de baixa frequência e máxima intensidade concorria para os objetivos mais espúrios. Por todo lugar no ambiente extrafísico havia sinais cabalísticos inscritos. O sangue de prisioneiros oferecia o ectoplasma necessário à formação da aura de horror e sedução que imperava no lugar. Síntese de uma política em tudo oposta àquilo que Cristo pregara. Um mago de vestes escarlates desfilava entre os prisioneiros. Vermelho profundo era a cor de seu traje, e vermelho era também o sangue que as torturas derramavam sobre o solo em instalações longe da civilização ou de seus olhares. O mago era acompanhado por um séquito de soldados, chamados Sombras. Era a milícia que escudava os inomináveis representantes das trevas. Eles se dirigiam ao ambiente extrafísico, que margeava um salão onde pessoas eram torturadas sem terem sequer direito de se defender das acusações que recaíam sobre elas. O chão era molhado pelo líquido semicoagulado, rubro e espesso, que exalava um cheiro nauseabundo. Urros de dor pareciam haver-se congelado no ar do ambiente astral, de tal modo que figuras horripilantes se esgueiravam por entre as poças mais ou menos viscosas. A angústia dos prisioneiros que recebiam de capitães da dor o trato inumano irradiava vibrações pungentes, das quais se nutriam os detentores do poder no submundo. Um a um achegavam-se magos de diferentes procedências, iniciados da antiga Babilônia,
pivôs de inúmeros conflitos arquitetados nos bastidores da vida, uniam-se em torno de um propósito diabólico. Magos, persas, caldeus e até um rebelde Atlante aliaram-se aos demais, formando uma liga de 21 representantes de facções rivais que disputavam domínio nas regiões do abismo. Além deles, havia 2 emissários dos supremos ditadores, os dragões ou daemons, cuja incumbência era observar, reportar, mas também assegurar que não se usurparia a primazia que seus senhores reivindicavam sobre os poderes do mundo. Era, portanto, uma reunião de principados e potestades que queriam a todo custo disseminar sua política e exercer controle até sobre os confins da terra. Um espectro ou chefe de legião olhava a todos com olhos fumegantes, exibindo seus dentes pontiagudos como lascas à medida que se regozijava ao sorver ectoplasma, que ali não precisava roubar. O ambiente da base de Guantánamo dispunha do alimento precioso com fartura e oferecia a quem quisesse dele se abastecer. O lugar era, na realidade, um antro dos chefes de legião, um posto de nutrição permanente, inspirado por eles, a fim de que se fartassem do componente ectoplásmico oriundo das torturas infindas e embebido no devido clima da maldade, perfídia e vingança, característico dos pensamentos reinantes. O mago deslizou junto com sua comitiva pelos corredores de dor e assentou-se numa cadeira de espaldar alto e linhas medievais, em cuja estrutura se viam sinais cabalísticos e signos de poder. Ninguém ali ousava se colocar contra a vontade do mago mais antigo entre todos, o mais cruel, detentor de força mental irresistível. Os próprios espectros curvavam-se à sua autoridade satânica, na medida em que se lembravam dos próprios daemons, ora confinados ao abismo pelos emissários de Miguel, o príncipe dos exércitos celestes. Aquele mago não contava, porém, com o fato de que um agente duplo se infiltrara ali, a serviço dos guardiões planetários. Era alguém que se convencera de que sua trajetória precisava se modificar. Não era um espírito superior, não. Era um sujeito cheio de erros e condutas reprováveis, mas quem, em retribuição ao apoio recebido, oferecera-se para ser útil de alguma forma. Imiscuía-se entre os acelerados e trazia informações que, no futuro, poderiam beneficiar os sentinelas do bem. Assentou-se o melífluo ser, abriu-se a reunião, abriram-se os registros. Senhores, principados e poderes aqui representados, falou com voz gutural o mago, que irradiava de si uma áurea inquietante, iluminado por rajadas vermelhas e negras, talvez mais negras do que a densidade de sua alma milenar. Estamos aqui para inaugurar uma nova era em nossos domínios. Há mais de 30 anos temos estudado o momento ideal de lançarmos determinada ofensiva sobre o mundo dos mortais. As guerras em âmbito mundial não bastaram para matar a esperança do homem, nem mesmo para deter o movimento de renovação de ideias, o qual, ante nosso propósito, representa a ameaça mais perigosa que já surgiu neste planeta. Junto disso, não podemos ignorar que o período de juízo deste mundo está em pleno andamento. É forçoso admitir a realidade infeliz. Não está a nosso alcance impedir o cumprimento da lei que em breve será aplicada determinando que sejamos banidos deste mundo odioso. Portanto, vamos ao que nos interessa mais de perto. Boicotar os planos de progresso é crucial, instilando ideias geradas em nossa corte que levem os homens a fundarem um reino diferente de todos os anteriores. Ambicionamos uma política realmente infernal, que tenha por objetivo confundir ricos e poderosos e também a massa,
esta última já acostumada a ser manipulada por quem pode mais do que ela. Outro mago foi indicado para descrever o projeto concebido nas profundezas do abismo. Trago comigo o resultado de uma pesquisa realizada ao longo de mais de 50 anos. Representa um grupo de especialistas que foi capaz de identificar elementos de nossa horda que, uma vez já estando no mundo físico, podem servir como veículos privilegiados de nossos interesses entre os homens. A aura do mago irradiou uma tonalidade roxa e raios verdes, denotando o estado de espírito e o tipo vibracional que exalava de sua alma. Continuou a entidade malévola. Pessoalmente, me envolvi com certa classe de encarnados. Eles se julgam a própria personificação do bem e querem a qualquer custo um tipo de política humana que fale de valores como igualdade, da leitura que fazem do Evangelho e da piedade divina, tendo como foco o que chamaremos de justiça social. Imaginam um reino humano como uma espécie de aventura romanceada e esperam que seus representantes inaugurem um período de pacificação, pautado por gentilezas políticas e um discurso inspirado por emoções e bandeiras como tolerância, resgate da dignidade e direitos humanos. Aguardam ansiosamente e clamam até pela ampliação de certas conquistas de natureza social e pela concessão de mais e mais benesses de caráter humanitário. Direitos é uma palavra-chave para as pessoas nesse meio, que se comprazem em advogar as causas dos ditos pobres e oprimidos, bem como de qualquer grupo que identifiquem como vítima do egoísmo e da ganância reinantes no mundo. Nesse contexto de santidade generalizada, pôde-se escutar algo similar a um riso do mais puro sarcasmo na pequena plateia. Caríssimas autoridades satânicas, acredito que devemos aproveitar os anseios da multidão e de certa classe intelectual para lhes apresentar o nosso plano. Sei de sua dedicação a tais pesquisas, eminente duque das regiões ínferas, mas como concretizaremos nosso projeto de sedução social, de política antitética do mundo, se dependemos de agentes entre os mortais encarnados, como bem lembrou Vossa Alteza? Distribuindo arquivos que continham pormenores da pesquisa encomendada aos especialistas das sombras, o Duque das Hostes da Maldade respondeu, na condição de quem conhecia detalhes ainda estranhos aos demais. Soubemos de uma iniciativa dos agentes do Cordeiro, em que pretendem relocar espíritos das regiões em que vivem, transferindo-os a outros lugares do globo. Nossos especialistas estão de olho em nossos representantes, tanto nos que morreram durante as duas grandes guerras recentes, quanto em outros que ainda estão no poder na velha Europa, mas dentro em breve devem ser despachados para a nossa dimensão, além dos que já renasceram. Como todos eles exalam um tipo de energia que aprendemos a rastrear, mesmo encarnados em outros continentes, não podem se esquivar de nós. E é isso que torna nosso projeto viável. Já identificamos no plano dos homens 5 de nossos aliados e mais de 70 seguidores seus. Dos 5, um deles está exatamente com 1 ano de idade, outro tem 3 anos, e assim como os demais, também na fase infantil, todos estão abertos à nossa influência no novo corpo físico. Apresento-lhes, senhores, um dos nossos especialistas. Apontou para um de seus subordinados, que logo se elevou na atmosfera ambiente. Nem todos ali eram capazes de tal feito, o que explicava o gesto de afirmação e revelava o domínio de certos conhecimentos. O mago mais antigo, que era o mais respeitado e temido entre todos ali, olhou-o com olhos fumegantes, cintilando de ódio, mas a si mesmo conteve-se. Ninguém saberia dizer por quê. Eminentes príncipes das sombras deste século, iniciou o especialista na Assembleia dos Magos Negros.
fui incumbido de identificar nossos aliados em novas roupagens, em novos corpos físicos. Para nossa satisfação e a confirmação do êxito de nossas ideias, eles não tiveram tempo de modificar disposições íntimas, embora alguns dos pais atuais talvez representem obstáculo aos nossos planos. Também verificamos, depois de um bom tempo, observando os aliados no mundo, que eles não detêm mérito nem apresentam condições espirituais que facultem a companhia ou a mera presença de emissários do Cordeiro a seu lado, pois trazem a mente ainda aferrada aos atos praticados na última existência. Benito Mussolini, 1883 a 1945. Joseph Stalin, 1878-1953. E Vladimir Lenin, 1870-1924, estão novamente corporificados na América do Sul e já os identificamos vibratoriamente. Ao que tudo indica, foram realocados devido à hora crítica pela qual passa a Europa, que está em plena reurbanização. Nossas pesquisas sugerem que talvez estejam diante de sua última corporificação na Terra. É oportuno citar ainda Rosa Luxemburgo, 1871-1919, cuja infância é vivida em terras brasileiras, a qual é acompanhada de perto por um especialista. Ela e muitos outros, noite após noite, são submetidos por nossos agentes à magnetização e também à hipnose. Indagado a respeito, o autor espiritual afirmou que não só as personagens citadas, mas várias outras personalidades influentes da época tiveram reencarnações consecutivas com breve intervalo entre elas, na erraticidade até mesmo de meses, em alguns casos. Mas não apenas compareceram à reunião narrada ou outras do gênero, mas houve quem delas participasse já nos anos finais da encarnação proeminente, colimando projetos para a existência subsequente. Algo que não é difícil de realizar, altezas da escuridão, tornou magos que ceder a palavra ao técnico. Uma vez que eles não são meramente influenciados por nós, mas sim integrantes de nossa falange, nosso partido, em que pesem a nova encarnação e a relocação em outro continente, permanecerão como nossos fiéis representantes, pois trazem na memória vividamente o papel que desempenharam nos acontecimentos mundiais. Exatamente, eminentes príncipes, retomou o especialista. Eles fazem parte de nossa aliança e por isso mesmo nosso trabalho consiste menos em doutriná-los e mais em trazer à tona o conteúdo de suas memórias espirituais. Afinal, são nossos parceiros, entre tantos outros, desde os idos da Segunda República na França, 1848-1852, principalmente Rosa Luxemburgo e Lenin, já deram mostras de fidelidade incondicional quando estagiavam entre nós nos períodos entre vidas. Além disso, os seguidores amealhados por nossos próprios aliados também foram varridos do ambiente da Europa, mas tiveram como destino principal a América do Sul, razão pela qual estou convencido de que esta Assembleia acerta ao voltar seus interesses para a região. Tudo reitera que teremos forte apoio entre os encarnados. Dessa vez, sob o olhar de aprovação do mago principal, outro ser das sombras assumiu a tribuna que fora preparada especialmente para os expoentes da política inumana falarem e apresentarem planos de triunfo e subjugação. Lordes e príncipes da maldade, potestades e poderes aqui presentes, Vossa Magnificência fez especial referência ao reitor dos magos, inclinando ligeiramente a cabeça ao lugar de destaque onde ele se assentava. Eminentes divindades das sombras, apresento-lhes nosso projeto de dominação. Depois de sabujar os soberbos da escuridão mais sombria, iniciou efetivamente. Nosso objetivo é impedir o avanço das ideias espiritualizantes.
é retardar ao máximo o progresso do mundo, é assegurar o controle sobre os países e os blocos de poder atualmente delineados nesta maldita terra. Sabemos todos que é imperativo reinar de forma perene e que não há como alcançar o domínio das consciências sem lançar mão da força e da violência. De uma maneira ou de outra, para os membros de nosso partido, essa realidade é claríssima, bem como para nossos bastiões no plano físico, aliados de longa data. Contudo, a ideia original de nossos arquitetos do pensamento político é se valer dos anseios da multidão a fim de angariar maior número de adeptos para nossa causa, dissimulando ao máximo nossos métodos, ao menos perante aqueles que alimentam qualquer tipo de pudor ou ilusão idealista. Ao elegermos e propagarmos objetivos nobres, segundo julgarão, aglutinaremos em torno de nossos propósitos artistas, pensadores e até religiosos e espiritualistas bem-intencionados, que defendem um reino de amor e paz na terra, uma utopia que nos pode ser muito útil. Nossa mensagem falará a emoção, arrastará os corações, e no caminho desvirtuaremos a tal ponto a ética fugaz que professam e os frágeis parâmetros a os guiar que logo atingiremos o momento no qual defenderão quaisquer de nossas práticas, até as mais espúrias, bastando para isso que sejam em nome da utopia e do lema que esposarão. Não terão coragem de abandoná-las ou renegá-las jamais, pois não suportariam o golpe sobre o próprio ego. Afinal, são fracos e covardes como todo idealista. Caso ameacem despertar, serão reféns de si mesmos, pois estarão confortavelmente acomodados nos braços da sereia que os envolveu com nosso canto irresistível. A estratégia é infalível. A pauta política que difundiremos trará em seu bojo valores de certa leitura da Boa Nova, do que é bondade, compaixão e amor ao próximo, de acordo com a interpretação feita por cristãos de variadas procedências e denominações, notadamente pelos desiludidos, tanto quanto por adeptos de espiritualidades pessoais dos mais diversos matizes, que se veem como gente do bem. Assim ganharemos quase todos numa única jogada, uma vez que não perceberão jamais a origem real dos pensamentos insuflados e desenvolvidos por nossos aliados encarnados. Abusaremos das promessas de realização social, de direitos da cidadania, de erradicação da pobreza. Nesta hora, ecoou no ambiente um riso gutural, de origem distinta. Tudo colima nossa tática. De um lado, seduzir os bons por meio do discurso, de outro, alimentar a massa com migalhas, mantendo-a submissa a nossos intentos, enquanto usamos todos como aliados sem que o suspeitem. Como sabemos, vossas altezas, digníssimas divindades maléficas do lado escuro, é necessário semear uma ideia e desenvolvê-la ao máximo, a fim de engendrar nos países-alvo um tipo de doutrina política que corresponda à nossa vontade e dê cumprimento ao nosso projeto perene de poder. Como podem notar, para ter êxito, essa filosofia de poder deve contar com entusiastas e apoiadores de diversas categorias e classes sociais entre os encarnados. Ela não sobreviverá se depender exclusivamente de nossos aliados tradicionais. Espalharemos essa ideologia, não tão nova, mas agora revestida em nova roupagem, entre professores e educadores, classe fundamental, bem como entre jornalistas, intelectuais e formadores de opinião, que farão cada aspecto dela ser venerado pela multidão, tanto pela parcela mais esclarecida quanto pela massa arrojada na pobreza. Aliás, acentuo que o combate à pobreza por meios inócuos ou cosméticos, como a distribuição de riqueza,
será uma das maiores bandeiras fincadas em qualquer país onde nossa filosofia deverá alistar seguidores. Por último, é evidente que não podemos permitir que grupos adversários, por qualquer meio, do presente ou do futuro, ousem ameaçar o poder que conquistaremos de modo gradual, mas robusto. Instigaremos nossos intérpretes a serem impiedosos ao amaldiçoarem, denegrirem, deslegitimarem, difamarem, rebaixarem, caluniarem e atacarem seus inimigos, por todos os meios possíveis, e serão persuadidos a empregar a violência mais pérfida, dissimulada e inescrupulosa, porque, afinal, as atitudes estarão supostamente imbuídas da luta do bem, que eles personificam contra o mal. Dos pobres contra os ricos, dos humildes contra as elites, das vítimas contra os algozes de todas as épocas. O estrategista conquistou a atenção de todos ao apresentar o resultado de suas investigações e elucubrações, embora aquelas propostas já fossem conhecidas pelo espírito mais perigoso entre todos os presentes. Um dos magos, membro de uma facção milenar de procedência cultural do Oriente Médio, participava da Assembleia de Inteligências da Escuridão. Artífice da política inumana, ele sorvia a grandes haustos o ectoplasma exalado pelos detentos de Guantánamo, em sua maioria, homens igualmente adeptos do crime, da crueldade e da tortura. Por isso mesmo, dotavam suas vibrações de um sabor todo especial, muito estimado pelos senhores de tudo quanto era lúgubre e funesto. Os demais seguiram aquele gesto diabólico, alimentando-se das emanações impregnadas de sofrimento, angústia e dor indescritíveis. As ideias aligeradas e levedadas eram irrigadas pelo sangue que escorria pelos corredores e pelas alas de um verdadeiro inferno nos dois lados da vida. Não era para menos, em dimensão ligeiramente aquém daquela em que vibravam aqueles seres hediondos, também ali, e numa conformação muitíssimo mais brutal, havia uma das cidades de poder dos antigos daimons, as quais eram dedicadas a manter espíritos de diversas procedências sob seu domínio perpétuo, enquanto lhes impingiam toda sorte de sofrimento moral, extrafísico, emocional e de natureza não concebida pelos humanos encarnados na Terra. Em virtude dessa confluência de forças malignas, as ideias ecoadas ali alcançavam vigor descomunal. Já era tarde da noite na ilha de Cuba, quando entraram no ambiente 8 sombras integrantes da milícia dos Magos Negros. Traziam consigo seus agentes e intérpretes no mundo, àquela altura reencarnados, mas ora desdobrados mediante o emprego do magnetismo sobre seus corpos sutis. Todos os olhares se voltaram aos visitantes ilustres, antigos políticos, administradores, defensores e asseclas dos senhores da escuridão. Ao todo, formavam um contingente de mais de 140 espíritos, desdobrados durante o sono físico. A maioria se apresentava como criança, pois no corpo ainda estavam na infância. Os mais vigorosos e obstinados, porém, os arquitetos e líderes de ideias evolucionárias, ao serem projetados na dimensão imortal, reassumiram o aspecto adulto, isto é, a estampa da existência anterior.